Olá, aluna! Olá, aluno! Na aula de hoje, vamos abordar o projeto gráfico editorial. O projeto gráfico editorial é a matéria-prima do trabalho do operador de editoração eletrônica, ou diagramador. Possui algumas características que o diferenciam de outros projetos gráficos, como, por exemplo, o projeto gráfico de um cartaz de uma farmácia, uma embalagem de chocolates, um cartão de visitas de um dentista ou um convite de uma festa. Ao final deste encontro, tu estarás apto a reconhecer um projeto gráfico editorial e os principais elementos que fazem parte deste tipo de projeto. Se estás curioso e curiosa e queres saber mais sobre projeto gráfico editorial, me acompanhe que nós vamos começar a nossa aula agora. Vamos lá? Primeiramente, quero te convidar a refletir brevemente sobre o que é projeto editorial e o que é projeto gráfico. O projeto editorial é um documento textual que apresenta as características de um produto editorial. Lembrando que o produto editorial pode ser uma revista, um jornal, um livro, um catálogo, um anuário, entre outros. O projeto editorial básico ele é composto pelos seguintes elementos: um nome ou título, o público-alvo bem definido, uma linguagem específica, seções, periodicidade e meios de distribuição. Já o projeto gráfico reúne elementos visuais e textuais em uma superfície impressa ou digital, utilizando conhecimentos da linguagem visual para melhor comunicar uma mensagem. O projeto gráfico é visível em diferentes produtos. Se olhares, por exemplo, para essa embalagem de um sabonete, observa que nele são contidos elementos como tipografia, imagem, cor, suporte físico, que é o papel que dá a forma à embalagem, e o formato específico. Esses são alguns dos elementos básicos de todo o projeto gráfico. Mas, ao se tratar de projeto gráfico de editorial, devemos conciliar então o projeto editorial com o projeto gráfico. Vamos ver como é que isso funciona? O projeto gráfico editorial é considerado uma sub-área do projeto gráfico. Em poucas palavras, o projeto gráfico editorial é a organização visual do projeto editorial de publicações, como jornais, revistas, livros, catálogos, entre outras peças gráficas já mencionadas aqui. O projeto gráfico editorial estipula as características visuais da publicação, que formam um padrão no decorrer das páginas do editorial. Essas páginas, uma vez que sejam definidas a sua estrutura visual, podemos chamá-las de layout. O padrão visual definido no projeto gráfico é geralmente definido pelo diretor de arte ou designer sênior, que são profissionais com uma experiência muito significativa no mercado. Porém, o projeto gráfico é implementado pelo operador e pela operadora de editoração eletrônica, que deve respeitar as diretrizes da identidade visual do projeto. Porém, dependendo do local onde você estiver trabalhando, é bem possível que seja você, operador e operadora de editoração eletrônica, a criar o padrão visual do projeto editorial. Por isso, é muito importante você dominar os fundamentos da linguagem visual. Uma das principais funções do projeto gráfico editorial é imprimir personalidade ao editorial, dando-lhe características próprias e que o diferenciam entre tantas outras opções disponíveis no mercado. Por exemplo, repara a diversidade de bíblias que existem nas prateleiras de uma livraria. O que faz o consumidor escolher uma edição diante de tantas opções?
Sem dúvidas, é o projeto gráfico editorial que tem uma grande influência na decisão de compra do livro. É no projeto gráfico editorial que devem ser definidas as características gerais do editorial, tais como formato, acabamento, número de páginas, suporte impresso ou digital, os elementos gráficos, a tiragem se for impresso, os tipos de papel se for impresso, tipo de imagem, cores, tipografia, capa, encadernação e as mídias, caso seja digital. Uma outra característica do projeto gráfico editorial é a montagem do boneco. O boneco é o nome que damos ao protótipo do editorial criado especificamente para a revisão da diagramação. Esse instrumento é muito útil, pois é a prova impressa do editorial no seu formato final, antes de ir para a produção. Quando se está desenvolvendo um projeto editorial com muitas páginas, o boneco é imprescindível para identificar e prevenir falhas. O boneco ele é recomendado então para verificar o tamanho do impresso, a legibilidade da tipografia, erros gramaticais, elementos próximos das bordas do papel e a ordem das páginas. Em síntese, o que nós vimos na nossa aula de hoje foram os seguintes tópicos. O projeto editorial é um documento textual que apresenta as características do produto editorial. O projeto gráfico organiza elementos visuais e textuais em uma superfície para comunicar uma mensagem. O projeto gráfico editorial define a melhor organização visual do projeto editorial. Eu espero que tenhas compreendido o conteúdo desta aula. Qualquer dúvida, assiste novamente o vídeo e nos vemos na próxima unidade. Até mais!